Bom dia, pessoal. Vamos fazer uma análise hoje aqui de viés, né, de mercado um pouquinho diferente. Hoje a gente queria começar aqui com uma frase, né, que no mercado, se alguém perde, outra pessoa está ganhando. E eu estava pensando aqui ontem, né, antes de ontem, sobre a questão dos ruídos, né, que vem acontecendo no mercado e com tanta notícia boa, né, em relação à economia, recorde aí de balança comercial, Caged veio ontem arrebentando e as privatizações acontecendo, né, como a gente teve aí da BR Distribuidora e ninguém falou nada disso. E aí eu tinha comentado com o pessoal aqui do grupo sobre a quantidade de short que deve ter no mercado, e isso eu acho que deve ter se maximizado quando teve a notícia lá da suposta corrupção, do que deve ter tido de institucional entrando short. A gente mesmo ficou brincando aqui no grupo, né, que no outro dia ia ser derrocada, né, a bolsa ia cair e tal. E aí eu até lembrei da questão do Moro, né, lá do tal vídeo comprometedor, e que não foi tão comprometedor assim. Eu tenho visto a CPI quase todos os dias. Ontem teve o depoimento do tal cara que denunciou a tal corrupção. Eu vi a CPI, realmente o cara não disse nada com nada, e foi uma confusão para os dois lados assim da CPI, né? Os dois lados ficaram muito injuriados com esse cara aí, que era um policial militar que virou representante de venda de vacina, assim, coisa total sem sentido, né? E aí, o que às vezes eu explico aqui pro pessoal, isso acontece, só vocês buscarem aí em leitura, é que o institucional ele entra vendido, né? Eles fazem contrato a termo, apostando na queda. E eu acredito que devam ter feito isso muito agora, né? E aí quando a bolsa tenta subir, né? Esses caras, eles tentam pressionar os preços para baixo vendendo papel. E a gente tem diversas formas de fazer isso. Ou vendendo papel, ou alugando papel no mercado e vendendo, tá? Isso acontece. Isso não é uma historinha. Então, a gente tem que ficar de olho nesses movimentos, né? E o que a gente deve aprender disso é que isso é temporário, tá? Ninguém vai aguentar ficar short por muito tempo, porque depois que eles tomaram a decisão e começou a vir um monte de notícia boa aí que a tal da corrupção não é lá essa história que estão contando, como é que eles vão fazer? Vão desmontar essas posições short. Posição short, pessoal, é quando alguém ou uma institucional, quando fala é bancos, assets, fundos, tá? Que são mais ou menos aí 50% do que sobra, né? Gringo, ele tem 50% mais ou menos do mercado, né? Que ele compra e vende, isso influencia 50% do mercado. O que sobra é institucional e pessoa física, que hoje está batendo aí 27 contra quase metade, né? Entre institucional e pessoa física. A questão é que o institucional, ele compra em muito volume e é organizado, né? Então, quando eles compram, eles fazem muito mais diferença. Pessoa física, não, né? A menos que todo mundo se juntasse aí num mega Telegram e se organizasse lá, igual aconteceu lá nos Estados Unidos com uma ação de tecnologia, se eu não me engano. Então, a gente tem que desconfiar assim desses movimentos. Ontem, por exemplo, meu viés era de alta com muita certeza e a bolsa virou. Claro que a gente teve influência ontem, que o petróleo estava subindo muito forte, 2%. O minério tinha fechado em alta. Então a gente tinha todos os ingredientes ali para acreditar numa alta, né? Tudo que eu vejo todo dia e que realmente tem um padrão
né? Não 100%, obviamente, de alta. Como às vezes acontece de estar tudo com queda, a gente acha que a bolsa vai acompanhar o S&P e não acompanha. Vem um movimento totalmente ao contrário. A bolsa como um todo está muito descontada ainda. Bancos estão muito descontados. Empresas de construção civil estão muito descontadas. Empresas de consumo, como Via Varejo, lojas Renner, estão muito descontadas. Estou falando aqui numa área que não é do meu domínio, tá? Meu domínio é gráfico. Mas é o que eu leio dos caras que eu sigo, de especialistas em análise fundamentalista que eu sigo. Então eu não vejo sentido nessa queda. Essa é a minha opinião, tá? Essa queda para mim não tem sentido. E ela é temporária. E aí o que eu posso falar em termos de gráfico, né? É que, por exemplo, o Ibov, ele está numa região importante de uma retração do diário, uma retração que vai em 124.493. E no meu gráfico de 60 minutos, a gente tem uma retração, a gente tem um suporte em 123 e alguma coisa. Então é onde eu imagino que se o preço for cair mais, né, ele vai cair nesses pontos aí. E aí a gente vai parar e analisar. Porque daí para baixo, se perder esses pontos aí, fica mais feio. A gente pode vir mais abaixo, tá? Então, a gente, obviamente, o mercado, aqui a política gera muito ruído, muito ruído. Realmente a questão do quanto pior, melhor. Só voltando aqui, ó, a gente tá, essa retração que eu desenhei, depois eu vou postar para vocês, tá? O diário do Ibov. Eu fiz uma retração, eu nem tinha visto isso ontem, porque às vezes eu faço análise com gráfico sem indicador nenhum, só price action. Aí eu fiz a retração de Fibonacci, que foi nesse 124.493, e ela tá exatamente em cima da mínima 72, exatamente em cima. A mínima 72 ela joga para 17, lá em 129.495. Se a gente perder esse 124.493, o nosso próximo alvo é 120 mil no diário, tá? Obviamente que entre o diário, né, você tem outros gráficos menores, né, como o que eu uso, diário, 60 minutos, 15 minutos. Nos 60 minutos a gente tem aí o 123 mil, tá? Então a gente tem que prestar atenção. Esses ruídos de política vão acabar em alguma hora. Obviamente, você pode reparar que vem uma notícia em cima da outra, muito sincronizada, né? A CPI continua não dando em nada, como eu falei desde o início. E como não deu em nada, surgiu do nada esse cara aí. Ele disse que estava em casa, no sofá, recebeu uma ligação da Folha, né? A Folha já sabia que ele tinha uma denúncia para fazer. Enfim, aí vieram com essa história. Aí segue a sequência. Eu gosto, assim, eu sou um cara muito bom para ver padrões, né? Eu gosto, inclusive, até de filmes assim, né? Como a série Homeland, onde a agente da CIA, ela é bipolar, e quando ela tem uma qualidade, né, uma habilidade de perceber padrões nos ataques terroristas, né, o que os terroristas fazem e tal. E eu gosto muito de ver isso também. Então veio a sequência, né, a CPI não deu em nada, aí os caras não estão conseguindo nada, aí veio essa denúncia de corrupção, também não está dando em nada. E aí veio o tal do super pedido de impeachment, juntou lá meia dúzia de partidos, uns, né, juntou partido de direita com de esquerda, confusão, mas aí a mídia super pediu para criar o clima
né, de impeachment, né, e de não sei o que, isso tudo gera ruído. Isso tudo gera ruído. E aí, agora ontem veio a notícia do Alexandre de Moraes sobre a questão dos inquéritos dos atos antidemocráticos. O pessoal sempre inventa um nome bonito, né? Tudo orquestrado, né? Tudo vem em sequência, né? Independente de posições políticas ou não, eu tenho que analisar isso de alguma forma para entender os movimentos do mercado. Obviamente eu não tomo decisão em cima disso, mas eu quero entender por que a casa está pegando fogo, né? Se tinha um fio desencapado, se tinha um disjuntor que queimou, eu tenho que entender isso, né? Então, entendendo isso também, a gente vê o reflexo no preço, como diz o Dow, da teoria de Dow, né, da teoria das ondas. O preço desconta tudo. Então eu fico vendo a notícia e vejo o preço, né? E eu vejo se realmente essa notícia ela é de forma a pesar no preço ou não. No caso da questão da corrupção, no que veio, né? A notícia veio à noite, né, bem assim, propícia, depois do pregão ter fechado. No outro dia a gente não teve uma queda de 10%. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Há pessoas, né, contratadas de assets que são especialistas em política, que estão lá dentro do Congresso, estão em Brasília, estão verificando tudo isso lá. E esses caras tomam decisão em cima disso, né, porque o volume que eles mexem é muito maior. Então eu vejo o preço, entendeu? Então, quando eu vejo esse monte de história, eu vejo o preço está lento, está reagindo pouco, assim. Eu sei que quando dá merda, como eu já passei com greve dos caminhoneiros, Pedro Parente, o áudio do Joesley, eu estava posicionado também, me fudi nesse dia, mas segurei as ações, não vendi, recuperei 60% do que eu tinha perdido na época. Quando acontece um negócio desse, você vê realmente a merda no preço, você consegue ver isso no preço. E o que a gente está vendo agora é ruído. E o ruído, o que ele faz? Ele faz a bolsa cair e cair lentamente, o que é ruim. Você que se posiciona em opções, eu também gosto de fazer opções, uma das operações que eu faço, né? Eu só faço 2 operações, compra e venda de ações, compra e venda de opções, sem fazer muita papagaiada de borboleta, condor, financiado. Eu faço o máximo complicado, uma trava de alta, uma trava de baixo. E mesmo assim, a maioria das opções, das operações que eu faço são call, que eu gosto de pegar a tendência de alta. Então, assim, é só um overview aí do que eu estou pensando do mercado. Basicamente, bancos, o mercado não sobe se banco não subir. Siderúrgica sozinha não consegue levar, porque junto de bancos você tem aí que vem colada consumo e indústria. Consumo também não está andando, mesmo com notícias de auxílio emergencial, tá? Construção civil não está andando por causa dessa questão das taxas de juros, que deve aumentar, mas assim que a inflação... construção civil funciona o seguinte: quanto menor a taxa de juros, melhor, tá? Taxa de juros real. O que é taxa de juros real? Selic menos inflação, tá? Se eu tenho a Selic subindo a princípio, de cara no curto prazo, construção civil, os papéis de construção civil caem. Mas eu estou subindo a Selic para diminuir a inflação, teoricamente, tá? Em teoria econômica, a formulazinha é essa. Só que eu tenho um porém a fazer. A nossa inflação hoje, ela não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custo. Por exemplo, eu estou aqui na minha empresa, trabalhando, pagando aluguel, pagando luz, mas não estou vendendo. E eu não tenho como repassar. Aí eu saí de uma venda de 100 para uma venda de 10. Para ter a mesma receita que eu tinha de 100, eu teria que aumentar essas de 10. Mas eu não tenho espaço para aumentar porque eu não tenho comprador.
Então, o que eu estou tendo? Uma inflação de demanda. Então, assim, a taxa de juros vai aumentar, né? Espera-se que a inflação caia. Essa inflação, ela só vai cair, essa inflação de custo, ela só vai cair quando a demanda aumentar. A demanda por bens e produtos aumentarem. Porque não vai adiantar você aumentar a taxa de juros porque não tem ninguém comprando, entendeu? Não tem ninguém consumindo. Isso não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custo. E uma inflação de custo, ela só se reduz com ganhos de escala. E ganhos de escala a gente só consegue quando a gente começa a vender muito, quando a economia começa a girar. Então é de extrema importância que a vacinação ocorra o mais rápido possível e que a economia volte a girar o mais rápido possível. E voltando à economia, a gente tem uma queda dessa inflação de demanda e aí a taxa de juros real diminui. Porque aí mesmo que eu tenha a Selic de 5, a minha inflação caia, tá? Fazendo uma conta de padeiro, se eu tenho uma Selic de 5 e uma inflação de 3, eu vou ter uma taxa de juros real de 2, tá? Então é isso que se espera e é por isso que as empresas de construção civil estão caindo, mas tem ótimas empresas aí, como JHSF, você tem Trisul, que eu gosto também, tem aí a Gafisa, que está bem descontada, tem Porto Belo, que eu tenho também, eu tenho na minha carteira, acho que já está, nessa carteira recente que eu montei na Clear, acho que eu já estou com quase 30% de lucro. Então, assim, vamos parar um pouco de pensar de forma negativa, vamos olhar mais o gráfico, estudar mais os gráficos e buscar oportunidades. Dias de queda são dias de oportunidade. Vamos buscar ações de boas empresas para comprar. Então, a gente tem que ver isso como oportunidade, não ficar negativista. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro sendo pessimista. Tá? Cabeça para frente, mente positiva, ser frio, olhar o gráfico e acompanhe aí o meu perfil e nos toques aí que um pouquinho que eu tento ajudar aí esses meus 600 e poucos seguidores. Valeu, pessoal, um abraço. Se você gostou aí dessa minha análise de hoje, queria que você compartilhasse aí com seus amigos, indicasse aí o nosso perfil no Instagram e comente aí o que você achou disso que eu falei, se você gostou também desse modelo aqui de viés. Mas assim, sempre que eu puder eu vou fazer aí as análises para vocês, né? Me dividir aqui entre o tempo, o grupo também me consome bastante o tempo, mas eu vou sempre aí fazer essa divisão um pouquinho aí com vocês do conhecimento aqui que eu acabo também passando aqui pro grupo, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, bom dia, bons negócios, tomara que a bolsa hoje suba. Preste atenção nos suportes, tá? Valeu!